Bom, hoje eu vou passar aqui, meu nome é Wagner Barreto, eu sou gerente de logística e suprimentos do Sejam. E hoje eu vou falar um pouco da nossa trajetória, nossa jornada aí na questão de transformação digital na área da saúde. Nessa apresentação eu vou passar um pouco, apresentando um pouco a empresa, falar um pouco do segmento onde ela atua, que é um segmento bem específico, falar quais são os motivadores para a mudança executada e os resultados até agora apurados. Bom, falando inicialmente sobre o Sejam, ela é uma entidade filantrópica, é uma organização de saúde. Ela está aqui em São Paulo, aqui no bairro da Liberdade, e já existe há 33 anos. Ela faz a gestão de equipamentos de saúde, que é o sistema completo, desde a atenção básica até hospitais terciários com oncologia, neurocirurgia. Temos todos esses tipos de unidade de saúde dentro da nossa instituição. Hoje estamos presentes em 16 municípios e gerimos mais de 110 unidades de saúde, entre AMAs, UPAs, UBSs e hospitais. Hoje temos mais de 23 mil colaboradores na instituição e continua expandindo bastante. Nos últimos 5 anos teve um crescimento muito grande, aí, em torno de 80% na questão de faturamento e aumento também no número de quadros de colaboradores. Então, é uma empresa que está crescendo bastante e é uma empresa bem relevante no segmento onde atua. Para falar um pouco sobre o nosso projeto, especificamente da jornada, é necessário falar um pouco sobre a natureza onde ela atua. Alguém aqui de vocês atua no terceiro setor, especificamente na área da saúde? Bom, eu vou passar um pouco aqui, falando sobre organizações sociais de saúde, que é um segmento um pouco diferenciado, o terceiro setor. A gente fala aqui do hospital público, a gente fala basicamente de licitação, regras muito rígidas de contratação. Quando fala do hospital privado, a gente está falando de regras próprias, mas muito mais flexível, muito mais ágil nos processos. E a Organização Social de Saúde atua nessa área entre o público e o privado. O Sejam é uma organização civil, é uma entidade privada, mas atua basicamente com recursos públicos. Mais de 99% do nosso faturamento vem de recursos públicos, seja do Estado, seja de prefeituras. E o processo de prestação de contas é um processo muito crítico e muito robusto por parte dos controladores, dos contratantes, que é o Estado, a Prefeitura, através dos tribunais de contas ou outros órgãos de controle. Então, por isso, a gente precisa ter um processo todo rastreado e precisa ter claramente ali onde o processo está ao início ao fim para a prestação de contas, sob o risco de ser glosado na questão da prestação de conta ou, num caso mais crítico, ser penalizado e ser descredenciado como uma organização filantrópica, uma organização de gestão de equipamentos de saúde. Então, esse foi os princípios que a gente trabalha, o princípio constitucional do artigo 37, da questão da transparência, da impessoalidade, são critérios que são relevantes para o nosso negócio e isso é importante e impactou na nossa decisão de mudar o processo. Bom, falando um pouco do cenário que a gente tinha anteriormente, a gente hoje tem um dispêndio ali de aproximadamente 500 milhões de reais ano, basicamente na parte de contratação, na compra de materiais, medicamentos, e uma parte muito relevante na contratação de serviços de todas as naturezas, serviços médicos, serviços assistenciais, serviços de facilities, todos os outros. E a gente tem a gente tem uma dificuldade na questão de fragmentação dos processos. Todo o processo de compras, a gente tinha uma plataforma que eu utilizava,
que tinham uma aderência parcial. Assim, para o nosso core business, materiais e medicamentos, tinha uma boa aderência de fornecedores, mas os indiretos, MRO, limpeza, outras coisas, a gente tinha uma dificuldade de contratar. Serviços, a mesma coisa, a gente tinha que fazer basicamente um outro processo via e-mail, via outro processo de cotação que a plataforma não trazia o resultado que a gente estava buscando. E, por outro lado, olhando internamente para casa, a gente tinha uma baixa visibilidade dos processos. Seja do comprador, de verificar a questão de o processo, ele confirmava o pedido, ele não tinha na plataforma o resultado lá, se foi entregue ou não o pedido, ele tinha que entrar no RP para fazer essa consulta. E para o nosso requisitante também, para o nosso cliente interno também tinha essa dificuldade, porque, de fato, ele fazia a solicitação de compra e ficava às cegas do como estava caminhando o processo. Ele tinha que ligar muitas vezes para o comprador para saber como estava a requisição, qual era o status do processo e qual era a previsão de entrega. Então, isso foi uma coisa que, de fato, parecia muito na nossa frente. Então, era o dia todo o comprador recebendo ligação de requisitante. Como somos 110 unidades e montamos uma central de compras, isso daí potencializava bastante o problema. Então, é uma questão que também a gente acabou atuando aí para fazer essa mudança. Bom, falando de fatores críticos para o sucesso, acho que o principal aqui foi a questão de trazer para o processo de decisão o time de compras. Na verdade, a gente começou ali a trabalhar esse processo no final de 2022, viu que tinha uma baixa aderência na plataforma que a gente trabalhava e começou a trabalhar numa busca de uma nova plataforma. O processo que a gente fez foi envolver todo o time ali, fazendo workshop com os compradores, de fato, trazendo essa questão de entender os requisitos que eles queriam, quais eram os entregáveis que a plataforma deveria entregar para a operação, quais eram os pontos de atenção e, principalmente, gerar o engajamento desse time, né? Então, a gente fez algumas rodadas de workshop, deu quase 10 horas de duração aí dessas 3 rodadas, e nesse final desse processo a gente gerou um documento ali, porque todo o time ali se comprometeu, assinou, para de fato a gente começar a pilotar aí essa mudança. Bom, outra coisa que a gente estava buscando era a ampliação da lista de fornecedores. Era uma outra dificuldade nossa, como eu mencionei, tinha pouca aderência no que era indiretos para a gente. E aí, quando a gente começou a trabalhar quando foi começar a busca por essa plataforma substituta, a gente teve essa dificuldade, assim, a gente teve essa preocupação de identificar uma plataforma que fosse aderente também, além da parte de materiais e medicamentos. Então, trouxesse outros fornecedores, principalmente fornecedores de serviços, porque é onde vai estar a maior parte nossa aqui. Então, a gente começou a fazer pesquisa, começou a acionar também nossos prestadores atuais ali, principalmente a nossa curva A de fornecedores, entendendo se eles já conheciam as ferramentas, conheciam as plataformas que a gente estava pesquisando para fazer essa decisão aí pela plataforma que a gente ia criar. O outro ponto importante aqui era a integração de sistemas, né? Então, assim, hoje a gente tinha uma plataforma que não tinha uma integração com o nosso RP do ciclo completo. Então, a gente tinha uma visibilidade parcial do processo. Então, uma busca e um objetivo muito forte aqui era trazer uma plataforma que fosse integrada e, de fato, trouxesse toda a operação para dentro da plataforma, que atuasse de maneira do início do processo, desde a solicitação de compras até a entrega do produto, tendo todo o ciclo de vida ali do pedido no sistema e tivesse integrado. Então, essa foi
foi também uma busca aí que a gente fez. A gente procurou também o nosso RP lá, os representantes, para entender quais eram as plataformas hoje que eles trabalhavam, que estavam mais integradas ali com o processo. E aí a gente foi chegou na questão do paradigma aqui, chegamos no objetivo aí da paradigma. E por fim, acho que um outro ponto importante aqui também é a questão da gestão eficiente da mudança. Assim, a questão da mudança é sempre muito crítica, falando especialmente do time. Eles estavam habituados a trabalhar daquela maneira, a trabalhar com uma ferramenta, é uma ferramenta que já estava muito na cultura do time, então fazer uma mudança dessa é sempre um desafio, embora tenha um engajamento inicial ali, de fato, de colocá-los na decisão e fazê-los participar do processo é uma coisa, mas quando começa a operação, começa algumas dificuldades, já começam de fato algumas resistências e alguns detratores ao processo, né? Então a gente começou a trabalhar muito nessa questão, identificava algum erro, já fazia a correção de rota. A questão de comunicação com nossos stakeholders, com nossos clientes internos também, a gente fez um processo de treinamento, aí, reuniões com nossos times lá, com todas as unidades, explicando qual era o processo, qual era o objetivo da mudança, qual era os entregáveis previstos para esse processo, quando estivesse no final, e mostrar assim, a mudança e fazer tudo acontecer de maneira que a resistência, que quando fosse percebida, já atuasse rápido para mitigar e tirar da frente, né? Então, isso foi pontos cruciais aí para o nosso processo. Bom, vocês estão me ouvindo? Tá. Falando um pouco do processo, do módulo, quando a gente buscou a ferramenta, a gente buscou primeiramente o processo do módulo de compras. A gente iniciou com compras ali, mas acabou atingindo um objetivo muito maior, que eu vou mostrar um pouco mais para frente. Mas a primeira fase do projeto foi basicamente o módulo de compras, que fala da toda a questão de solicitação, de compras, que é feito hoje totalmente dentro da plataforma, não é feito mais no RP. A preparação dos processos de compras, hoje a gente já tem também a questão do RFX, tem a geração de catálogos, que foi um ponto importante aqui para a gente e trouxe resultados importantes, aí já vou mostrar logo mais. E a questão do controle com processos com o BI. A gente falou um pouco mais cedo aí da questão do BI e já traz aí algumas informações importantes para a gente trabalhar. Então, essa foi a primeira fase do projeto, a gente já deu o start no segundo fase, que é a homologação de fornecedores, e tem uma terceira fase ainda que vem no ano que vem. Falando um pouco da nossa operação até agora, a gente tem 19 compradores ativos, tem uma célula que fica aqui em São Paulo, a maior parte fica aqui em São Paulo, e tem uma célula que fica no Rio de Janeiro, que temos 3 unidades de saúde lá no Rio de Janeiro, e tem um grupo de compradores lá. Já temos 10 mil SKUs já movimentados nesse período, 858 fornecedores já foram ativados aí nesse novo portal, então hoje temos 2.700 fornecedores, 858 já foram acionados aqui, então a gente está no processo ainda de maturação do processo, ou num processo de maturação e de colocar dados ainda na plataforma, e já chegamos a 115 milhões aí de compras transacionadas, aí, com alguns contratos, com alguns acordos comerciais que a gente já tem dentro da ferramenta, já estamos atingindo esse valor, e o objetivo é até o final do ano que vem chegar no potencial aí, máximo aí de 500 milhões, entrando toda a parte de contratos de serviços médicos e outros serviços aderentes aí. A questão de catálogos, a gente já conseguiu também entrar com os catálogos. Hoje a gente tinha acordos comerciais que não estava dentro da plataforma. A gente criou lojas virtuais para esse processo, então hoje já tem 21 catálogos ativos aí, tem 283 SKUs,
Esses SKUs são basicamente SKUs da curva A e B, então a gente ainda não atuou massivamente na curva C, o objetivo agora para o próximo ano é fazer essa atuação. E isso já trouxe um resultado aqui na diminuição da operação dos compradores. Então, a gente tirou uma tarefa que era deles, já passou por requisitante, porque hoje criou lojas virtuais dentro da plataforma e já, o requisitante já tem acesso direto ao processo. Falando. Falando um pouco aí dos benefícios, quando a gente adotou, como eu falei, a gente começou o projeto em dezembro de 23, mas começou a atuar de forma mais massiva mesmo em janeiro de 24. Então, alguns resultados que a gente já percebe aqui, a rastreabilidade do início ao fim do processo. Então, de fato, hoje, na visão do requisitante, ele entra na plataforma, é uma questão muito visual do ciclo de vida ali do processo, do pedido de compras. Ele sabe qual é o status que está, se está no momento de cotação, se já foi encerrado, se já está faturada a nota fiscal ou não. Isso facilitou muito, diminuiu muito o número de contatos com dos requisitantes, com nossos compradores, que eles hoje já conseguem ter essa visibilidade lá na ponta, então não precisa mais fazer essa abordagem por telefone, por e-mail. Para o comprador também tem a rastreabilidade de todo o processo, então ele sabe como já pode atuar ali, tá fácil a informação. Eu tinha que fazer muitas buscas ou no RP ou na plataforma para fazer essa busca de informações, hoje já está na tela. Falando o ponto que foi o ponto de toque aí para a mudança, o aumento da transparência e compliance. Então, de fato, hoje para a prestação de contas que a gente faz mensalmente, os relatórios que saem ali já saem bem estruturados, então sai do início ao fim do processo, tem os logs de autorização, tem tudo ali dentro da ferramenta. Então, isso melhorou muito a nossa vida. E o objetivo é aumentar ainda mais aí a partir do próximo ano. E, por fim, a adoção do catálogo de produtos. Como eu falei anteriormente, já temos 21 catálogos. Esses catálogos, hoje, já traz um resultado importante. Então, uma das coisas é diminuir a operação. Então, o comprador hoje não precisa mais atuar nesse catálogo. Já está lá vigente, o requisitante diretamente lá do hospital já pode fazer a solicitação e já cai direto para o fornecedor. O outro ponto é que também isso reduziu o nosso lead time de atendimento. O nosso lead time médio lá é 7 dias. Para itens de catálogo, essa redução foi para 4 dias. Teve uma redução importante aí que reflete também na cobertura de estoques. Bom, esses são os resultados ainda parciais. Como eu falei, a gente tem 2 módulos que estão ativos e ainda tem o terceiro de contratos que vem agora no próximo ano. A concentração de transações, então, assim, o objetivo principal era ter uma plataforma única aqui que fizesse essa aproximação, tivesse todas as transações de um único ambiente ali, que facilitasse nosso gerenciamento dos processos, saber como está performando o time. Então, hoje já tem já iniciou essa concentração. O segundo ponto, a questão do catálogo, já é um resultado também importante. A redução do lead time, como eu falei, de 7 para 4 dias, os itens de catálogo, então isso impacta diretamente na cobertura de estoques. E, por fim, a questão da eficiência operacional. A gente vem trabalhando com um time de compras há pelo menos 4 anos. Aí, a gente tinha um perfil muito operacional, muito transacional, e a gente começou a desafiar o time para fazer essa mudança para um perfil um pouco mais estratégico, de fato, ter um processo mais... não ficar tanto robotizado ali na questão só da compra spot, de fazer a compra, aquela compra todo mês das mesmas coisas. Então, a gente começou a fazer treinamento, fazer desenvolvimento pessoal e para desafiá-los também a ter um perfil um pouco mais estratégico. Isso já começou. E quando eles começaram a perceber nos catálogos que isso diminuiu o trabalho operacional deles, de fato, isso daqui começou a refletir
também na busca deles de novos acordos comerciais. Então, eles estão saindo um pouco dessa questão de ficar só ali na cotação diariamente e estão pensando já um pouco mais estratégico, já estão categorizando seus produtos ali, já estão trabalhando a fim de ter acordos comerciais que vai gerar novos catálogos, né? Então, esse foi um ponto bem relevante, foi bem legal da nossa parte lá, que a gente já começou a perceber essa mudança aqui, não só na operação, mas principalmente na mentalidade do time aí, nessa mudança. Bom, falando dos próximos passos, a gente vai falar um pouco aí sobre o leilão reverso. A gente já tem um módulo contratado, já está ativo, mas a gente ainda não colocou em operação. Por sermos uma organização terceiro setor, a gente precisou mudar o nosso regulamento de compras e colocando mais essa modalidade de compras que não estava prevista no regulamento anterior. Já foi aprovado pelo nosso conselho e está em vias de publicação no Diário Oficial. Saindo isso daí, a gente já começa a pilotar e já começa um projeto aí também de leilão, porque a gente já percebe a oportunidade aí, principalmente nos alavancáveis, aí tem bastante oportunidade. Homologação de fornecedores, esse foi um projeto importante. O Go Live aconteceu na última quinta-feira, dia 7. O Sejam hoje tem aproximadamente 2.700 fornecedores ativos. E esse processo de homologação é um processo nosso que está bem frágil hoje. A gente faz um processo de homologação ali no início do processo, quando ele vai entrar na instituição. E alguns fornecedores, aproximadamente 5% dos fornecedores, a gente olha com lupa ali na questão, manda para um escritório fazer toda a questão do due diligence, mas todo o restante dos fornecedores a gente está com uma visibilidade muito prejudicada. Então a gente vai colocar o módulo de homologação de fornecedores nesse mês agora, já começamos com a operação assistida, e o objetivo agora, ao longo de 2025, é a gente passar pelo toda nova homologação desses fornecedores. Então, a gente já se aproximou de áreas que são áreas interessadas, como compliance, a área da sustentabilidade, a parte de responsabilidade social do Sejam, porque a gente já está colocando os critérios de homologação que vai fazer parte da nova homologação aí dos fornecedores. Então, isso vai ser importante porque o Sejam hoje é signatário do projeto dos Tais Saudáveis. Ele faz parte do Pacto Global da ONU e está trabalhando em 4 ODS, então são situações que, de fato, a homologação vai nos apoiar bastante. A questão do escopo 1 e 2 a gente já tem mais mapeado, mas o escopo 3, que é basicamente os fornecedores, a cadeia de fornecimento, a gente tem uma dificuldade muito grande ainda. Então, essa homologação de fornecedores, de fato, agora vai trazer essa facilidade, vai trazer essa visibilidade para a gente aí nesse processo. E, por fim, gestão de contratos. Esse é o módulo mais esperado e mais aguardado aí pelo nosso time, onde vai estar o maior dispêndio, aí, mais de 300 milhões, quase 400 milhões, vai estar nesse módulo aí. A gente começa a implantação agora, começou o trabalho agora de preparação do ambiente, começou a revisitar nossos processos de contratos, e a ideia é que agora, no primeiro semestre de 2025, ele entre em operação. Ele entrando em operação, aí a gente vai ter o ciclo completo, aí praticamente completo de todas as despesas que a gente vai ter dentro da instituição. Então, de fato, é uma situação que está bem esperada por nós. É uma operação que, de fato, vai tirar bastante trabalho da equipe de contratos e compartilhar responsabilidades com clientes internos, que são os gestores dos contratos. Eles vão fazer a medição internamente, vão fazer todo o processo de validação da nota fiscal e vai, por fim, chegar em contrato só para fazer, de fato, a validação e seguir para pagamento. Isso vai trazer aí uma oportunidade para o time de contratos também mudar um pouco o seu perfil, sair tanto da operação e pensar em outras melhorias de processos que eles têm que fazer ali ainda. Bom, pessoal, passando assim pelos principais tópicos, finalizando aqui já a apresentação,
já vejo vantagem, já estou enxergando já algumas melhorias em relação ao que a gente está implantando, a gente já consegue enxergar alguns resultados. O time hoje já está muito mais maduro nessa questão do uso da plataforma, então eles estão bem mais tranquilos, toda a insegurança, o receio do início ali do processo hoje já foi superado, então o pessoal já está bem mais familiarizado. O número de fornecedores, a gente não teve um impacto muito forte na questão de redução, ou não teve problemas tanto de ruptura. O único gargalo que a gente teve ali no início do processo, a gente comunicou nossos principais fornecedores, a gente focou muito na nossa curva A de fornecedores, e a gente, no início do processo ali, teve um problema com alguns gargalos daqueles fornecedores que são gargalos mesmo. De fato, só aquele fornecedor vende um determinado produto. E aí a gente começou a fazer uma busca ativa ali para melhorar o processo, para eles aderirem à nossa plataforma, e isso aconteceu. Então, nos 3 meses iniciais ali, a gente teve um pouco mais de problema nessa questão de alguns fornecedores não aderirem, mas hoje a gente já conseguiu superar esse problema aí, e a questão de serviços também já está bem mais aderente aí ao nosso objetivo. Bom, eu gostaria de agradecer aí a oportunidade, agradecer a Paradigma pelo convite. Foi uma honra estar aqui apresentando esse case aqui para vocês, e estou aberto aí para eventuais dúvidas. Diga aí, Saudade. Eu também trabalho no terceiro setor. Eu achei que eu era a única aqui. Eu sou da Fundação Itaú, que é voltada para educação, cultura e arte. E a gente faz homologação de fornecedores. E a gente faz... Eu queria saber o que é na sua instituição, essa homologação de fornecedores, e se olha também questões reputacionais, financeiras e de sustentabilidade. Porque eu fui no Fórum ESG e tem uma diretiva, né, da União Europeia que eles estão olhando para o meio ambiente e para o impacto social. Eu queria saber se vocês também olham isso e o que seria essa homologação de fornecedores. Bom, na questão de homologação de fornecedores, de fato, a gente fazia uma análise documental muito mais simples no início do processo. Para cada tipo de serviço ou para cada tipo de categoria de produtos, a gente tinha um rol de documentos que analisava ali inicialmente. Até o momento eu não abordava questões ambientais, de ESG ou outras coisas. Então a gente começou, quando colocou agora a ferramenta e era a oportunidade de iniciar novamente o ciclo de homologação de fornecedores, a gente trouxe esse objetivo. Então, se aproximou da área da responsabilidade social, do SEJAN, da área ambiental, e aí a gente começou a adotar critérios ali também para os fornecedores responderem. De fato, a gente vai começar a mapear agora o que temos. A gente tem visitas de qualificação temporárias, mas isso acaba abordando uma pequena parcela dos fornecedores. Então, a gente vai fazer de uma maneira mais ampla agora. Da questão de reputacional, a gente também faz essa análise. 5% dos fornecedores a gente faz uma análise reputacional, a gente tem um escritório contratado para fazer essa análise mensalmente, e aí dá essa resposta para a gente, para ver o grau de exposição do SEJAN a esses fornecedores. Mas esse é o caminho que a gente está seguindo agora. Ela roubou minha pergunta, viu? Olá, sociedade. Roubou minha pergunta. Não sei. Está ouvindo bem? Tô. Essa homologação e qualificação de fornecedores, Wagner, você faz presencialmente apenas MAT e MED ou você pretende expandir para outras categorias, por exemplo, serviços, por exemplo? Tá. Bom, a homologação vai passar para todos os fornecedores e a qualificação de serviço com visita em loco, a gente faz para alguns grupos que a gente tem uma matriz lá de risco, né? Então tem algumas categorias que tem mão de obra intensiva dentro das nossas unidades,
ou que tem risco reputacional, aí a gente faz uma visita em loco, mas não está restrito a materiais e medicamentos, está em outras categorias de serviços também. Como você tem uma área de compras de oncologia, né, o Wagner? Acho que é o mais crítico aí, um dos mais críticos, né? Sim. Realmente, foi até um fornecedor que a gente visitou recentemente, manipulação de oncológico, a gente manda fazer fora, numa farmácia de manipulação, e de fato a gente acabou de fazer uma visita a um desses prestadores. Beleza, obrigado, Wagner. Já, pessoal. Bom, obrigado, pessoal.